Muito bem. Bom dia mais uma vez aos irmãos, bom dia a você que nos acompanha pela internet. É um privilégio poder adentrar ao seu lar e, de certa forma, a tua vida através desse culto. É um prazer muito grande para nós. É um prazer estar com os irmãos aqui nesta manhã e a nossa intenção é louvarmos a Deus, honrarmos a Deus através desse culto e trazermos sempre uma palavra de esperança, de estímulo para os irmãos, uma palavra de firmeza, e por que não, também sempre existe uma palavra de correção, não é? A fim de que realinhemos a rota da nossa vida cristã, porque nós entendemos que é muito importante para cada cristão, não é? Muito bem, essa semana comemoramos o Dia dos Avós, já foi ventilado aqui, e eu olho para o auditório e eu vejo tantas crianças faltando. Quero crer que alguns por motivos justificados, não é? Mas eu sinto essa falta e sinto assim que precisaríamos de alguma forma acordar nos dois sentidos para trazermos essas crianças para a igreja. Porque o tempo passa rápido e depois só nos resta fazer o quê? Como diz a propaganda da Porto, né? Sentar a chorar, mas não nos resta ainda uma oportunidade, não é? Orar. Depois nos resta orar, não é? Se a gente não traz depois aí aquele desespero, ora pelo meu filho, a gente vai orar. Mas não percamos, queridos, a oportunidade. Eu sei que é difícil levantar domingo de manhã, cansado da semana. E outra tarefa, professor de escola dominical deve levar muito a sério o objetivo de ensinar a Bíblia. O objetivo é ensinar a Bíblia para as crianças, não é? Principalmente assim, verbal. Deixar para último caso esse negócio de vídeo às vezes em casa a semana inteira, não é? Ali, pegar a lição, abrir, pegar o versículo bíblico, ensinar a Bíblia para essa criançada, ensinar versículo para essa criançada, porque elas precisam mais tarde ter uma rota a seguir, elas precisam ter uma base, porque o mundo é mau, e o mundo atrai sem dó, e o mundo desencaminha sem dó, tá? Vamos trazer essa criançada para a igreja, irmãos. Vamos chamar a atenção dos irmãos aí que por algum motivo não está vindo. Vamos trazer para a igreja, tá? Para aprenderem a palavra de Deus. Aqui, deve aprender em casa, mas aqui também a gente dá a base. Muito bem, vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Vamos inverter o hino, tá? O último, vamos começar com o último, tá? E depois a gente vê o que a gente vai fazer no final, sem problema algum. Então vamos orar ao Senhor. O Gessé que vai embora essa semana, né, Gessé? Vai orar antes de ir embora, não é? Esse último domingo que ele está com a gente aqui. Vamos lá, Gessé, nos leva a Deus nessa oração aí. Vamos lá. Alguém não sabe quem é o Gessé, o cunhado do irmão. Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, para agradecer por esse dia que Tu nos deste. Ó, meu Pai, agradecemos por esse momento maravilhoso junto com os amados, estudando o livro da Bíblia e aprendendo mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito na minha vida. Já estou com saudade desses amados irmãos, mesmo antes de viajar. Mas fica com todos, Senhor, e comigo na minha viagem, que nada possa acontecer. Tudo isso peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino 339 do cantor cristão. 339. Vamos cantar. Não consintas. Esse é o nosso hino oficial do culto de oração de quinta-feira, da escola de oração. Vamos cantá-lo com bastante alegria e com bastante reflexão. Vamos lá. Quem vai reger? Vamos lá.
enquanto é executado, os irmãos podem trazer os seus dízimos e as suas ofertas, dedicando ao Senhor neste momento. Vamos lá. Dos irmãos, e esta fidelidade mantém o trabalho do Senhor, mantém a obra do Senhor, tem mantido através dos anos. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a cada vida. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 11. 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 11. Vamos colocar em pé para lermos responsivamente a palavra de Deus. Vamos lá. Eu leio, um dos irmãos leio o seguinte. Bem bonito, hein? Vamos ler com vontade, hein? Leamos. Repetindo, 2 Reis 20, versículos de 1 a 11. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus.
pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Vamos orar? Senhor Deus, fazemos nossa a palavra do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Obrigado por estarmos na tua casa nesta manhã. Obrigado por esta palavra já lida. Obrigado porque o hino que cantamos já falou aos nossos corações. Obrigado porque nós temos a garantia do consolo, do conforto, da longanimidade que teu Espírito Santo nos dá. Obrigado pelas bênçãos espirituais e pedimos-te que fale aos nossos corações neste momento, pela tua palavra, porque assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Vamos conversar um pouco nesta manhã sobre Ezequias. É claro que vamos conversar resumidamente, porque o texto é muito rico e nos traria, assim, muitas ideias de aprendizado sobre a fidelidade de Deus para com os seus servos. E uma coisa interessante que eu já quero destacar logo de cara é que Ezequias, ao se ver em uma situação difícil, ele fez uma oração a Deus, falando para Deus que da parte dele, ele fez o que devia fazer. É interessante isso aí, não é? É interessante que, não que ele fosse perfeito, mas ele disse, Senhor, eu procurei andar direitinho, eu procurei obedecer ao Senhor, e agora eu peço ao Senhor que preserve a minha vida. E o que diz o texto? Deus ouviu. Já é uma motivação. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve a tua oração. Deus ouve a minha oração. Já é o suficiente para dizer assim, vamos orar e encerrar o culto, acabou. Não é? Ele ouviu a oração de Ezequias, não é? Muito bem. Ezequias foi um rei de Judá. Novamente, repetindo, a gente sempre quando tem oportunidade repete que Israel foi dividido em duas partes. 10 tribos se tornaram as tribos do norte e 2 tribos se tornaram a tribo do sul. As tribos do sul se chamavam Judá e Benjamim, tá? Judá e Benjamim. Então, mas normalmente se diz, quando fala do rei, ele era rei de Judá. Judá prevalecia sobre Benjamim. Então dizia, Ezequias era filho de Acaz, ele foi um rei temente a Deus, e ele foi um rei da tribo de Judá. Quando vocês ouvirem falar Judá, lembrem-se do sul. Ok? Judá é o reino do sul. Tá? E vamos em frente. Então, ele teve uma crise em uma escolha muito forte. Ele tinha uma escolha muito forte. E nessa escolha, ele preferiu abandonar os ídolos de seu pai. Ele preferiu abandonar os ídolos de seu pai. Nós vemos isso lá em 2 Crônicas 28, 24 e 25. Diz assim, a palavra de Deus, 28, 24 e 25. Diz assim, e ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Com essa atitude, ele expurgou do reino de Judá toda a idolatria. 2 Reis 18, versículo 4. Vamos lá. 2 Reis, eu acho que eu li errado aqui alguma coisa. Mas vamos lá. 2 Reis 18, versículo 4. Vamos ver se confirma isso aqui. 18, 4. E este tirou, aqui está certo. E este tirou os altos e quebrou as estátuas. Lá está comprovando que havia
que havia idolatria, tá? Lá no sul. E aqui que está dizendo: e este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Idolatria. Deus abomina a idolatria. Vejam só, a idolatria estava arraigada no coração do povo. E o rei chegar e tirar a idolatria do coração do povo seria assim uma atitude de muita coragem. Porque, com certeza, ele enfrentaria a oposição. Assim como hoje, o pastor, o profeta, vir e denunciar o pecado, fazer a correção que precisa, não tenham dúvida que ele encontra oposição. Nunca me esqueço do pastor Isaltino, já falecido. Ele tinha um contrato aí com as editoras aí de 10 anos, fazer um comentário da Bíblia inteira. Mas Deus não permitiu, infelizmente. Ele teve um câncer muito forte, muito bravo, e com 2 meses ele veio a óbito. E ele dizia: pastores, vocês querem perder o emprego? Ele dizia: vocês querem perder o emprego? Não fica chamando o povo de bonzinho, que Deus aprova o pecado, não fica passando pano quente, não. Começa a falar que o povo precisa se arrepender, que o povo precisa abandonar o pecado, o povo precisa parar de fazer o que é errado, que logo vocês vão perder o emprego, vocês vão estar na rua, não é? Então, o rei teve essa atitude diante do povo, e ele expurgou o pecado, e talvez ele tenha lembrado-se disso quando ele fez a sua oração a Deus. Deus, por que eu vou morrer? Eu fiz o que é certo. Eu fiz o que é certo. Então, no versículo 1, aqui, de 2 Reis, conforme lemos, do capítulo 20, diz que ele adoeceu uma doença de morte. Essa doença, com certeza, lhe tiraria a vida. Bom, todos nós ficamos doentes, não é verdade? Primeira lição aqui: todos nós ficamos doentes. O rei ficou doente, não é? Davi, na minha visão, ele ficou fraco, ficou doente. Antes de 70 anos ele já não estava bem, e aos 70 anos ele veio a óbito. Davi viveu, não sei se pelo estilo de vida dele, ele não viveu muito tempo, mas ele viveu dentro do contexto bíblico. Primeira lição aqui: o rei fica doente, o pobre fica doente, o rico fica doente, o culto fica doente, o inculto fica doente. Apenas há algumas diferenças, não é? De hospitais e de recursos, não é? Mas todos nós ficamos doentes, tá? Então você não fala com Deus assim: ah, Deus, o Senhor está me perseguindo porque eu estou doente. Não, senhores. Todos nós ficamos doentes e ficamos enfermos. Alguns, como uma pequena enxaqueca, alguém me disse, a Fabiana agora há pouco: pastor, eu estou com uma dor de cabeça e tal, né? Até brinquei com ela, falei: você está com uma dor de cabeça, eu tenho um monte de dor de cabeça, não é? Claro que eu disse no outro sentido, não é? Mas muito bem. Então, irmãos, Ezequias ficou doente, tá? E o profeta, Deus mandou o profeta ao seu encontro, e ele disse: ordena a tua casa, porque vai morrer. Deus não mandou avisar. Deus ainda foi tão bonzinho que avisou para o profeta: olha, sabe aquelas contas lá? Casa Bahia, Loja 100, paga tudo. Sabe aquele negócio que você fez errado lá? Vai lá e conserta, porque você vai morrer. Uma outra lição: a nossa vida precisa estar em dia. Está claro, irmãos? As nossas vidas precisam estar em dia. Não vou negar para vocês, às vezes eu atraso alguma dívida. Às vezes eu atraso. Não por não ter o recurso. Às vezes é dívida que não está lá nos aplicativos, então tem que passar em determinado lugar para pagar tal. E eu passo amanhã, passo depois, passo amanhã. Eu pago o juros, depois eu acerto isso. Não é?
Esse mês passado mesmo teve duas aí que eu tive que passar lá depois. Paguei o jurinho lá e paguei a dívida, acabou. Mas eu fico pensando, e se eu morrer antes de pagar esse negócio? Aí a minha família fala, ô, meu pai, né, meu esposo, pastor, devendo aí, né? Que coisa bonita, né? Não sei se vocês lembram de uma propaganda de um seguro. Vocês lembram da propaganda de seguro? Que o cara morreu. Aí todo mundo lá, a família lá ao redor, a viúva chorando, não é? Dizendo que foi uma grande perda, os filhos lá chorando que foi uma grande perda, não é? E daí a pouco chegou alguém lá, e o pastor lá, o padre, sei lá, para fazer as últimas homenagens. Aí chegou alguém da agência lá e disse assim, ele morreu devendo, foi fazendo a lista, acabou o choro e começaram a tacar pedra no caixão. Lembra dessa propaganda ou não? Lembra, né? É uma propaganda mais ou menos assim, não é? Acabou, falou que o cara morreu devendo, tacaram pedra, ao invés de chorar, não é? Então, irmãos, Deus mandou o profeta dizer para o rei, arruma a tua casa. Nós precisamos arrumar a nossa casa, irmãos. A nossa casa precisa estar em ordem. Quando se fala em arrumar a casa, é claro que eu estou partindo para esse campo financeiro, mas é em tudo. Moralmente, espiritualmente, como líder espiritual da casa, como exemplo, como modelo de crente. Nós precisamos arrumar a nossa casa, irmãos. Bem, eu tenho mais 15 anos, né? Estou falando eu, né? Tenho mais 15 anos, não sei se eu tenho não, hein? Né? Mas assim, vou aproveitar, porque eu tenho pouco tempo. Eu acho que você deve olhar assim. Assim, fazer uma estimativa no mínimo é de Ezequias. Eu tenho mais 15 anos. O que eu poderia fazer em mais 15 anos? Claro que tem alguns aqui que sabem que, né? Não vou nem perguntar, quem acha que tem menos de 15? Não quero nem, não levanta a mão, tá? Mas precisamos deixar a nossa casa em ordem. A nossa vida precisa estar em ordem, meus irmãos. Em ordem. Nossa vida em ordem. Ok? Pensar no futuro em todos os sentidos, não é? Deixar a vida em ordem com relação ao futuro, nossos familiares também, para os nossos familiares. Então, Deus mandou avisar. Nesse caso, Deus mandou avisar. A nós, não mandou avisar. Mas é óbvio, ou não? Você não vai morrer. É óbvio. Vamos lá. Terceiro, o rei virou o rosto para a parede. Primeiro, diz lá que ele chorou. Está lá no versículo 2, tá? Então virou o rei o rosto para a parede e orou o Senhor, versículo 3. Ah, Senhor, lembra-te que andei em verdade com o coração perfeito. E o texto diz que ele chorou muito. Ezequias chorou muitíssimo. E ele disse para Deus, Deus, eu andei diante de ti em verdade e fiz o que era reto. Então, olhando para o passado, ele estava tranquilo. Eu quero perguntar aqui, a gente pode olhar para o passado e ficar tranquilo? Sem julgar ninguém. Eu e Deus, eu estou diante de Deus, não estou julgando ninguém. Estou dizendo para vocês que eu não estou julgando ninguém. Estou apenas perguntando. Nós podemos olhar para o nosso passado e ficarmos tranquilos? Se não, podemos recomeçar agora. Arrependidos, mudados, com um novo ânimo, uma nova forma de trabalho, uma nova motivação. Irmãos, quem arruma motivação é a gente. Nós precisamos tirar forças. Há momentos que a gente sente que a coisa não vai, mas a gente precisa tirar forças. As coisas de Deus precisam ir para frente. Não podemos retroagir, não podemos voltar para trás. Não é? Citando novamente aquele hino, não é? Que tem uma teologia bem errada, não é? Mas tudo bem, tem verdade da teologia do hino, não é? Não temas, segue adiante. E não olhes, deixa Deus segurar na tua mão e vai. Salmo 73, está lá. Tu me tomas pela mão direita.
Não é? Tu me tomas pelo amor, está lá no Salmo. Não é? Então, teologicamente, o Salmo corrige aí, não é? Então, deixa Deus segurar na sua mão e vá. Não temas. Deus disse isso para Josué. Não temas. Vamos acertar a vida e vamos continuar a caminhar, meus irmãos. É o que diz a palavra. Mas vamos em frente aqui. Andei corretamente, não é? Aí, imediatamente, Deus respondeu a oração. Deus responde às nossas orações. Deus responde a tua oração. Mas você pode dizer assim, pastor, eu sou tão fraquinho. Mas eu também posso dizer para você, irmãos, eu sou tão fraquinho. Pastor, há momentos que eu não tenho nem motivação para orar. Eu posso dizer para você, eu também não tenho motivação para orar. Você pode dizer, mas pastor, eu tenho tanto problema, mas eu também tenho tanto problema, irmão. Não é? E às vezes não é uma denúncia de que eu vou ter que acertar conta com Deus e não me encontrar com Ele. Não é? Mas, às vezes, é devido às dificuldades que eu tenho que enfrentar. E eu preciso pedir forças ao Senhor para vencer as dificuldades. Senhor, até aqui eu tenho caminhado, mas o Senhor vai me ajudar. Senhor, segura na minha mão. Senhor, preciso caminhar. Senhor, eu vou em frente. Você está precisando orar assim? Se você está precisando orar assim, renove as suas forças, siga em frente. Seja fiel, siga fiel. Seja fiel ao Senhor. Então vamos lá. Então, aí veio a palavra do Senhor a Isaías. Deus respondeu. E Deus responde. Volta e diz a Ezequias, ouvi a tua oração. Tá? Está lá no versículo 5. Eu prefiro ler aqui o versículo, diz assim: ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Interessante, né, irmão? Eu muito mal guardo a fisionomia das pessoas. Deus, além de guardar a fisionomia, Ele conhece os nossos corações. Além de guardar a fisionomia, Ele conhece o teu coração. Além de guardar a tua fisionomia, Ele sabe o que se passa dentro de você. Então, se Ele sabe o que se passa dentro de você, primeiro que não temos como esconder. Mas nós temos como acertar. Nosso Deus é um Deus, não é? É até exagero estar repetindo, não é? Mas é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, mas é um Deus de justiça. Ele é um Deus de juízo. E é isso que o ser humano tem dificuldade de aceitar. A gente gosta muito de falar que Deus é bonzinho, que Deus ama a gente, que Deus vai à procura da centésima ovelha, então Ele vai atrás da gente. Mas a gente não gosta de ouvir que Deus é um Deus de juízo. A gente não gosta de ouvir isso. Mas antes do juízo, deve vir o arrependimento. Vir o arrependimento não tem problema. Não é? Arrependimento significa acerto com Deus. Arrependimento significa mudança de vida. Então, isso é juízo. Isso é juízo. Então, Deus diz através de Isaías para Ezequias: ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Essa palavra é para você. Se você orar, eu ouvi a tua oração, estou pronto a ouvir a tua oração, eu estou pronto a sarar você. Interessante. Aí depois fica tudo certo, tá? Você continua a tua vida. Deus falou assim: você vai subir à casa do Senhor, tá? Você vai adorar. Você vai lá para me adorar. No terceiro dia você vai me adorar, tá? Aí começa a questão da responsabilidade. Aí a gente já não quer, tá? A gente quer chegar amanhã
Na empresa a nossa conta está cheinha, bonitinha, não é? A gente quer saber ser curado de nossas enfermidades, mas quando se fala em agradecer ao Senhor, em subir à casa do Senhor, em adorar ao Senhor, aí é outra conversa. Gratidão no coração. Gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. É muito fácil nós cantarmos: te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, está tudo bem, te agradeço por ter morrido em meu lugar, não é? Mas esse eu te agradeço sempre vem acompanhado de obras. É por isso que Tiago morreu dizendo: a fé sem obras é morta. E estão cansados de ver crentes sem obras. Não tem obras. E a gente fala: peraí, convertido não é? É convertido ou não é? Pelos frutos? Não é? Então, Jesus Cristo mudou o meu viver. Mudou. Então temos que mudar se Ele mudou o viver, nós vamos mudar o viver. Não é? Mudar o nosso viver. Então Deus prometeu que curaria e que Ele iria à casa do Senhor. Ao terceiro dia você vai estar bom. Ao terceiro dia você vai estar curado, porque eu vou fazer uma obra na tua vida. Eu vou fazer uma obra na tua vida. Muito bem. E depois, aí, no versículo 6, Deus diz para ele: eu vou acrescentar os teus dias, vou acrescentar 15 anos. Tá bom, Ezequiel? Tá bom? Ô, Senhor, tá ótimo. Mais 15 anos, né? A gente até esquece que teve doente. 15 anos, tá? E te livrarei. Olha a promessa de bênçãos, olha. Promessa de bênçãos. Te livrarei da mão dos reis da Síria. Ampararei esta cidade, vou proteger essa cidade. Depois ele diz assim: por amor a mim e por amor a Davi. Eu quero dizer, irmãos, que Deus atua na nossa vida, nos abençoa. Não é porque Ele nos ama. Isso faz parte das promessas da palavra, dos atributos dele. Ele nos ama, Deus é amor. Mas tudo que Ele faz é para a glória dele. Ele falou: por amor a mim. E aqui, ele cita Davi, porque Davi é citado em toda a Bíblia. Eu acho que vai ser citado em toda a eternidade. Não Davi como Deus, mas Davi como um homem que viveu. Era um homem modelo segundo o coração de Deus. Mas tudo que Deus faz é para a sua glória. Note bem, para a sua glória. A minha vida é para a sua glória. Eu vou proteger você para a minha glória. Eu vou abençoar você para a minha glória. E nós não podemos fugir dessa atitude de viver para a glória de Deus. Saiu daí, acabou, meu irmão. Saiu daí a vaidade. E eu me arrependo tanto. Porque a nossa glória é tão sutil. Essa semana, estava conversando com uma pessoa. Até ela tem a ver aqui da igreja, tem a ver com a igreja, mas ela não é membro da igreja. Depois eu fui refletir sobre o que eu falei. Eu falei: meu Deus, eu passei para essa pessoa uma imagem de que eu era muito bom. E porque eu sou muito bom, o Senhor me abençoou. Meu Deus, que arrependimento que eu tenho. É sutil, irmão. É sutil, você nem percebe. Alguém diz: fulano mente e nem percebe, não é? Mas a vaidade, a nossa glória é tão sutil que a gente passa a imagem para as pessoas que a gente é melhor que eles, não é? Que nós somos queridinhos de Deus. Eu ouvi uma história de um pastor que caiu. Infelizmente ele caiu e eu participei do retorno dele. Ele retornou e está firme. E ele disse: eu pensei que porque eu era filho de pastor, eu pensei porque todos os meus irmãos eram pastores, eu pensei que meu pai foi um pastor muito fiel, pastor de uma igreja muito grande em São Paulo, e eu pensei que eu seria um protegidinho de Deus. Caí do cavalo porque a mão de Deus pesou sobre mim. Fazer o que é errado.
E a mão de Deus, hoje eu estou arrependido. Ele dizendo para um grupo de pastores na recondução. E ele voltou. E voltou firme. Teve uma segunda chance. E está firme até hoje. E é pastor de uma igreja, uma cidadezinha, aqui no interior de São Paulo. E está mais firme que nunca naquela igreja. E já tem... esse ato foi há uns 20 anos atrás ou mais. E ele está firme lá. 20 anos. Então, queridos, Deus acrescentou mais 15 anos à vida de Ezequias e prometeu abençoar. Mas ele seria abençoado para a glória dele. Para a glória dele. E você sabe que, continuando, Ezequias era humano, acabou fazendo besteira, não é? Como todos nós, não é? Como todos nós. No decorrer da vida temos que voltar, pedir perdão, recomeçar, voltar, pedir perdão, recomeçar. E essa é a vida. Reconhecer que pecamos. E assim nós vamos seguindo na vida cristã. Mas vamos concluir? Porque o relógio está parado, né? Eu estou pensando que o relógio está funcionando. Então tem que me controlar pelo meu aqui. Eu estou pensando que está funcionando. Ou 15 minutos ainda. 15 para as 8, né? Mas vamos encerrar aqui. Aliás, aqui ele diz assim: tomaram uma pasta de figos e a puseram sobre a chaga. Remédio. Se alguém tirar teu remédio, não sendo médico, não obedeça. Eu tirei 2 remédios meus. Um é o omeprazol, porque o omeprazol, eu não quero tomar omeprazol porque não é bom para nada, é bom para o estômago. Então, o que eu faço? Eu como, calço o estômago e tomo meus remédios. Então, o omeprazol para mim acabou, não serve. Não é? E retirei um, que assim, eu tomo 2 remédios para pressão. Então esse outro é para pressão e para dar uma segurada na arritmia. Então eu fui testando, eu vi que ele não fazia falta. Então eu não estou tendo arritmia. Então eu tomo só um, 2 para pressão, estou tomando 1 para pressão. Estou controlando aquilo, tá? Estou controlando. Mas eu já vi casos, pessoas precisam tomar remédio psiquiátrico na igreja. Vem lá um pastor, um líder, um profeta maluco e fala: agora em nome de Jesus, chega em casa, joga todos os remédios no lixo. Pelo amor, irmão, não façam isso, não vai obedecer gente maluca assim. Ele é mais maluco que você. Tem gente que é líder na igreja que é mais maluco que nós. Se você se acha maluco, dá para a Marta no carro. Eu sou maluco, mas tem gente mais maluco que eu. Tem gente que é mais maluca que nós, irmãos. Você não deve ficar prestando continência para gente assim. Tomar cuidado. Já vi casos aqui, pessoas da igreja, para gente da igreja. Para de tomar um remédio psiquiátrico, pega o caminhão e vai embora, não volta mais. Não é? Então, cuidado com esse negócio. Está curado em nome de Jesus, não vai tomar remédio. Não, senhores. Passa pelo médico, vai fazer a avaliação. Se o médico falar, não precisa mais, aí é o médico, o profissional da área, tá? Aqui não é casa de milagres. Tem gente que vai na igreja pensando que igreja é casa de milagres. Acontece o milagre, acontece, porque o Deus da igreja é o Deus dos milagres. Mas tem gente que vai com a ideia de que é casa do milagre, e não igreja, para adorar a Deus. Tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, muito bem, vamos em frente. Toma o remédio, tá? Continua tomando teu remedinho. Até que Deus faça o milagre. Não é? E Ezequias foi uma bênção. Não é? Ele extirpou a idolatria do meio do seu povo. Ele foi uma bênção para o seu povo. Nós temos que ser uma bênção para o nosso povo. Guarda bem isso? Você é uma bênção para o seu povo? Nós temos que pôr no coração o propósito de sermos uma bênção para o nosso povo, que é o povo de Deus. Segundo, ele adoeceu. Foi conscientizado pelo profeta de que a doença era para a morte. Mas ele lembrou-se do quê? De orar. E a oração do justo, ele era justo. A oração do justo pode muito? Então ele orou e Deus ouviu a sua oração. Ele orou e disse para Deus: Deus, eu fiz o melhor para o Senhor. Agora me dá mais um pouco de vida. E Deus é capaz de
te dar mais vida para você, assim como deu mais vida para ele também. Quarto, Deus mandou uma notícia boa pelo profeta, não é? E essa notícia foi fácil dar, não é? Mandou uma boa notícia que ele sararia. Às vezes o profeta tem boa notícia, às vezes o profeta tem uma má notícia, não é? Às vezes a má notícia é que você precisa mudar de vida, arrepender de seus pecados. Às vezes a boa notícia, o Senhor vai te abençoar, o Senhor tem uma bênção para a sua vida. Vamos lá, essa é a boa notícia. Quinto, Deus prometeu que derramaria bênção sobre o rei e sobre o seu povo. Boa notícia também. Deus derramaria bênção. Mas nas entrelinhas o quê? Você vai ser fiel, tá? Eu vou te abençoar, mas você vai ser fiel, tá bom? Essa é a tua parte, essa é a tua obrigação, é ser fiel. Vou te abençoar, mas você vai ser fiel. Sexto, o rei se orgulhou. Foi a desgraça dele. O rei se orgulhou. O que aconteceu? Veio o povo distante, passou a lábia nele. Nós ouvimos do que Deus fez na sua vida. Você é bom mesmo, hein? Você é um cara que ora e Deus ouve mesmo, né? Coração, ó. Acho que saltou para fora do peito. E daí a pouco, o que aconteceu? Ele entregou o ouro para as nações inimigas por causa do seu orgulho. E o profeta falou na cara. O profeta que falou que Deus abençoaria, falou também: você vai dançar, porque será tomado todo o ouro da tua terra, teu povo vai ser prejudicado por causa da tua vaidade, teu povo vai ser prejudicado. E infelizmente os irmãos conhecem a história, não é? Além do que, ele teve quem? Nesses 15 anos, ele arrumou mais um filho, e aquele filho se tornou rei e causou a desgraça para Israel. Manassés era idólatra. Se converteu lá no final, mas se eu fosse Deus eu não perdoaria, não. Deus perdoou, né? Eu não. Né? Lá no final da vida, o cara que matava um filho, colocando nos braços de um Deus de ferro, pegando fogo, criança gritando ali, ele matando o filho. Deus perdoou um cara desse, irmão. Deus não vai perdoar você. Deus perdoou esse rei, não é? Mas assim, irmãos, Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas. Que nós, apesar de fracos como somos, que possamos orar ao Senhor, colocando diante dEle aquilo que está doendo dentro de nós. E orar a Ele, pedir para tirar. E se acaso você não tem sido fiel, diga: Deus, eu não tenho sido fiel, mas eu prometo ao Senhor que a partir de agora eu vou ser fiel. Eu vou ser uma bênção. Vou ser uma bênção para o Senhor, vou ser uma bênção para o seu povo. E vou prosseguir firme. É hora de recomeçar. É hora de acordarmos. É hora de trabalharmos para o Senhor. Nós sabemos muito bem o que devemos fazer. A gente não faz porque não quer. Tem gente em casa nesse momento dormindo. E não quer saber. E se falar, ele vai ficar bravo. Então, nós sabemos o que fazer. Nós não fazemos porque não queremos. E se a gente vai fazer e não é do jeito que a gente quer, a gente dá briga. Orgulho, nós precisamos colocar tudo diante do Senhor. Porque nós somos servos do Senhor. Para fazer a obra do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então vamos cantar um hino conhecido. Vamos repetir aqui hoje o culto da quinta-feira. 340 do cantor cristão. 340, vamos lá. Esse é o culto de quinta-feira. Vamos lá. Vamos colocar em pé, vamos cantar. Senhor Jesus, eu venho a
O seu coração perante o Senhor. E o que vimos nada mais nessa manhã, nada mais, nada menos é um homem que parte da sua vida é fiel a Deus, recebe uma grande bênção e imediatamente cai numa terrível tentação e acaba destruindo o seu povo. E tem que tomar cuidado. Aquilo que a gente constrói, a gente pode derrubar. A gente tem que ter uma estrada de ascensão. Ok? Nós vimos hoje na classe de doutrinas, terminamos a lição sobre o Espírito Santo e começamos a outra, que vamos terminar no domingo que vem, sobre a Bíblia. E uma das lições, fruto do Espírito Santo, um deles é longanimidade. É longo ânimo, é não desistir, é continuar firme. Nada me para em nome de Jesus. Nada para. Eu vou em frente. Pense, coloque o teu coração diante do Senhor nesta manhã, enquanto é executado o número musical, bem baixinho. Vamos colocar o nosso coração. Assim eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer. Vamos lá. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio desse culto, pelo privilégio do estudo da Tua Palavra, que mostra a fidelidade dos servos Teus, mostra a bênção do Senhor derramada, mas também mostra as fraquezas dos servos Teus. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos com estes homens que, com tristeza nossa, a gente vê que eles caíram.
Gostaríamos que determinados episódios na vida deles não acontecessem. Mas aconteceu. E ajuda-nos, ó Pai, a não nos incorrermos nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Eu quero dizer para o Senhor nesta manhã, nós precisamos do Senhor. Nós estamos sujeitos a cairmos em pecado. Pecado do orgulho, pecado da vaidade. Poderíamos aí pedir perdão para o Senhor, um monte de pecados, ó Deus, que incorremos, que caímos. Nos perdoa, Senhor. Nos resgata diante da presença do Senhor. Nos lava no sangue de Cristo. Nos levanta, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor. Levanta o teu povo. Levanta o Brasil, Senhor. Levanta a nossa pátria. Pedimos-te por este mundo, pela humanidade que virou as costas para o Senhor. Nós queremos encerrar o culto desta manhã, pedindo ao Senhor segunda oportunidade para as nossas vidas. Dê-nos a segunda oportunidade. Pai, às vezes nos sentimos sem forças. Renova, Senhor, as nossas forças e nos ajuda a nos levantarmos para te servir, para honrar o nome do Senhor. Fica conosco no restante deste dia, porque assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o pós-lúdio. Depois do pós-lúdio, vamos para casa, não é? Que Deus nos abençoe neste dia. Eu quero fazer um convite aos irmãos que não vêm à noite. Venham, a não ser que você realmente tenha alguma dificuldade, mas esteja aqui à noite para adorar conosco.